E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com o componente WebView, que é um componente aí que permite com que a gente possa desenvolver de forma híbrida dentro do Android, tá? Não trabalhando só de forma nativa. E a gente vai ver também como consumir o web services aí dentro do Android, tá? Não vou mostrar para vocês como criar um web service, porque isso daí não faz parte do escopo dessa disciplina, tá? Vocês vão ver aí como criar um web service em outra disciplina. Então aqui a gente só vai consumir um web service, tá? Eu vou mostrar para vocês aí como fazer isso daí, tá ok? Então vamos lá. Então, começando a falar aí um pouco sobre a parte dos aplicativos, só retomando aqui um conceito que eu já passei para vocês lá no começo da disciplina, né? Então, os aplicativos nativos são aqueles onde a gente desenvolve utilizando a linguagem da plataforma. No nosso caso, como é o Android, né? Então ele usa como linguagem nativa aí dele o próprio Java. Vocês podem desenvolver aplicativos também para web e daí o usuário abre o aplicativo a partir de um navegador, né, no dispositivo móvel ou onde ele queira estar acessando o teu aplicativo. E a gente também tem os aplicativos híbridos, que são desenvolvidos utilizando tecnologias web, mas que conseguem acessar partes das APIs nativas das plataformas onde eles se encontram. Então, os aplicativos híbridos, você não acessa eles a partir de um navegador, tá? Não tem uma URL lá para o usuário acessar. Ele vai baixar esse aplicativo e instalar, só que todo o desenvolvimento do aplicativo é feito utilizando HTML, CSS e JavaScript. É, então, né, os aplicativos híbridos podem ser instalados, tá? Diferente de aplicativos desenvolvidos para web, que o usuário vai ter que acessar através de um navegador. Possui maior acesso à API nativa, né, desenvolvidos utilizando HTML, CSS e JavaScript. E praticamente em todas as plataformas hoje móveis aí para desenvolver um aplicativo desse tipo aqui, você vai trabalhar com um componente aí que é o WebView, tá? Todas as plataformas possuem um componente desse, que é um componente que funciona como uma entrada, como se fosse um navegador que você pode colocar dentro da tua aplicação. E daí você desenvolve utilizando o HTML, o CSS, o JavaScript e permitindo que o usuário possa visualizar essa tua implementação aí nesse componente WebView aí, tá ok? A gente vai começar a trabalhar então com esse componente WebView aqui, para vocês terem uma ideia de como que funciona aí o desenvolvimento de aplicativos híbridos, tá? É, o projeto para essa aula, ele tá aí no Moodle, então vocês podem baixar ele aí. É, já está tudo pronto, tá? Então praticamente vocês não vão precisar meio que escrever nada nessa aula aí. Só presta atenção na explicação e roda para ver como que as coisas funcionam. E daí depois tenta alterar o código, tenta fazer alguma modificação aí para realmente daí treinar esse funcionamento aí, tá? Como a gente vai trabalhar hoje não só com isso aqui, com os aplicativos híbridos, mas a gente vai ver um pouco também sobre a parte de JSON, sobre a parte de web services ali. Então, o código ele se torna bastante extenso, tá? Então, por isso que eu estou disponibilizando meio que o projeto pronto para vocês aí, só para a gente ir explicando aí em cima dele daí as coisas importantes que a gente tem aí, tá ok? Então, vocês vão pegar e baixar o projeto e abrir ele lá no Android Studio de vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Tá? Eu já estou com o projetinho aberto aqui. Ele já vai ter lá só puxar aqui, todas as classes Java lá que a gente vai trabalhar. Já tem os layouts também prontos aí que a gente vai estar utilizando, tá? Tem algumas coisinhas novas aqui, né? A pastinha Assets, que na verdade não é tão novo porque a gente já trabalhou lá atrás lá quando vocês viram como trabalhar com fontes aí dentro do Android, a gente já trabalhou com essa pastinha Assets. E a gente tem aqui a pastinha Raw também, que a gente vai estar trabalhando aí, tá? Então tem algumas coisas novas, mas daí eu vou explicando para vocês como que vocês criam esses itens aí. Quando vocês pegarem e importarem o projeto, provavelmente ele vai ficar sublinhado aí para vocês, tá? Por conta da classe R, porque eu para disponibilizar o projeto para vocês eu tirei as pastas de build ali do projeto, tá? Então ele acaba dando problema com a referência da classe R. Então, para corrigir isso aqui, vocês vão fazer isso aqui, ó, vem aqui em build e rebuild project, tá? Para que ele pegue e faça o build de novo do projeto aí e gere essa classe R aqui pra gente, para que daí a gente possa ir trabalhando aí agora nesse
dessa parte nova aí da disciplina. Só esperar ele completar aqui. Então aí, feito o build, agora a nossa classe R ali já tem referência dela, né? Tudo corrigido. Então para esse exemplo do WebView aqui, a gente vai trabalhar com a classe aqui exemplo WebView e com o layout aqui exemplo WebView. Deixa eu só abrir o layout aqui para mostrar para vocês aqui o que vocês têm que fazer quando for trabalhar com esse componente aí. Então, ó, eu criei aqui, tem o layout, tá? E daí é só você pegar, arrastar aqui o componente WebView para dentro do teu layout aí. Vamos ver onde que ele está aqui. Tá aqui. WebView. Lá na paleta aqui na aba Widgets. Então pega lá o WebView, arrasta lá, tá? Daí você vai trabalhar ali com o WebView. No caso aqui a gente já tem, né, o WebView ali. Não precisa fazer nenhuma configuração aí quando você for trabalhar com ele, porque daí você vai mexer com ele todo na parte de código, tá? Então tá aí o layout. Daqui na nossa classe aqui é só o set content view lá, pegando o layout, recuperando o WebView, tá? Coisas que vocês já conhecem. E para a gente começar a trabalhar com WebView aí, eu vou só descomentar aqui, então vocês vão descomentando também as linhas aí conforme a gente for trabalhando. Então, para você carregar uma URL dentro do teu WebView, você pode passar qualquer URL, tá? Você vai pegar lá o WebView.load URL e qual que é a URL que você quer carregar para dentro do teu WebView, tá? Feito isso daí, a gente vai mandar rodar aí para ir vendo como que as coisas vão acontecendo, tá? Então, vou só rodar aqui. Então, tá aí o nosso aplicativo rodando aí com o WebView aí carregando a URL, tá? Daí você pode navegar aí na página, né, como se fosse dentro do próprio navegador mesmo. Só que o que acontece aqui, ó? Eu vou pegar, vamos clicar aqui num link aqui. Então, ó, em vez dele carregar o link dentro do meu próprio WebView que eu estou usando dentro do meu aplicativo, ele carregou o navegador nativo do dispositivo, tá? Então, às vezes, quando você está ali montando o teu aplicativo híbrido ali, você vai trabalhar, né, com HTML, com CSS e JavaScript aí, você não vai querer que os links da tua aplicação façam com que eles sejam redirecionados para abrir no navegador. Você vai querer que o usuário fique ali dentro do teu aplicativo para ter a ideia de que aquilo ali é uma coisa nativa, tá? Então, para poder fazer isso daí, vocês vão ter que fazer o seguinte aqui, ó, vão ter que pegar webview.set webview client. É exatamente essa linha que tem aqui embaixo aqui, tá? Só não vou descomentar porque aqui tem mais coisas ali. Então, só para ter ideia aqui, ó, new WebView Client. Feito isso, ele sempre que o usuário clicar num link dentro ali do WebView, ele vai redirecionar esse link para ser aberto dentro do próprio WebView e não vai abrir um navegador fora aí da tua aplicação, tá? Vamos só mandar rodar de novo aqui. Então aí é o nosso aplicativo. Agora se eu vim aqui, ó, clicar no link, ó, ele abre o link ali dentro do meu próprio WebView. Ele não vai redirecionar esse link para ser aberto dentro do navegador. Então, dá uma ideia para o usuário de que ele está ainda no mesmo aplicativo, tá? E que não é uma coisa feita utilizando HTML, CSS, JavaScript, né? Não que o usuário saiba o que é isso, né? Mas dá essa impressão, dá essa ideia mais transparente para o usuário de que ele realmente está usando um aplicativo que foi baixado e tal, tá? Só que daí o que pode acabar acontecendo, né? Dependendo da situação, você vai querer, sei lá, colocar links de propaganda dentro do teu aplicativo. E você não quer que esses links abram no teu WebView, porque senão vai ficar meio estranho, né? O usuário vai entender que aquela propaganda ali foi você que inseriu. Na verdade, e quando na verdade não é, né? Então você pode fazer com que propagandas ou outros links aí sejam redirecionados para serem abertos no navegador nativo e que só os links da tua aplicação realmente que façam esse trabalho dentro ali do WebView. Eu vou só tirar isso aqui, ó. Descomentar este bloco inteiro aqui. Para fazer isso daí, vocês vão pegar ali no WebView, tá?
Então só vou pegar aqui quando vocês quiserem fazer isso, né? Tá lá o teu WebView assim, tá? Você vem aqui depois dos parênteses, coloca lá chaves e daí você vai sobrescrever alguns métodos aí do WebView Client, tá? Que é o que a gente está fazendo aqui embaixo. Então aqui no caso eu estou sobrescrevendo ali o método aqui que é responsável por manipular as URLs que são abertas, tá? Então eu estou sobrescrevendo aqui o should override URL loading, tá? Estou verificando aqui através da URL que esse método recebe se o usuário está abrindo um link que está dentro do meu próprio domínio ainda, tá? Se for, ele carrega no meu próprio WebView. Se não, ele faz com que isso daqui seja disparado para o navegador nativo, né, através de uma intent aí, tá? Então, são coisas que vocês já conhecem, a gente já trabalhou aí com a classe URI, tá? Já trabalhamos com intent também, com start activity. Então aqui é só, estou verificando aqui ó, se o host é igual a onde está o meu aplicativo, né, o meu domínio ali. Sendo o mesmo, abre no próprio WebView, se não, abre uma nova intent, tá? E daí eu tenho alguns outros métodos aqui que eu sobrescrevi, tá? Só para explicar aí para que eles servem, né? Então, a gente tem também o onPage Started, que é carregado aí quando a página começa a ser carregada dentro do WebView, e o onPage Finished, que é chamado, né, logicamente ali quando termina o carregamento. Para que serve isso aqui? De repente você pode colocar uma barra de progresso, alguma coisa aí para mostrar para o usuário que está acontecendo alguma coisa, que a URL está sendo carregada e quando que ela terminou, tá? Então você dá um feedback visual para o usuário aí do que está acontecendo dentro do teu aplicativo através desses métodos aí, tá? Vamos só ver isso aqui funcionando. Vamos mandar rodar aqui. Então aí no nosso aplicativo. Então eu vou pegar, eu vou abrir um link que está dentro do nosso próprio website aqui, tá? Ó, ele vai redirecionar para dentro do meu WebView, porque a gente fez o if ele entende que eu ainda estou dentro da minha própria página. Agora se eu pegar esse link aqui, ó, ele está com um host diferente, tá? Então eu vou abrir aqui, ó, daí ele redireciona para o navegador do dispositivo. Então dá a impressão para o usuário, se eu vier aqui no voltar, de que o navegador é uma coisa e o meu aplicativo aqui que está com WebView é outra coisa, tá? São duas aplicações separadas aí, tá? Então ele não vai carregar dentro do teu próprio WebView, sobrescrever a tua aplicação aí, tá ok? Seguindo aí no que a gente está vendo aí do WebView, essa aqui, logicamente, não é exatamente a melhor forma de você trabalhar com WebView, tá? Porque o que acontece? Você tem um website que vai ser carregado toda vez que o usuário acessar o aplicativo, tá? Então, se o usuário não tiver internet, basicamente ele não consegue abrir o aplicativo, tá? Mas é uma forma que você tem de desenvolver e de repente deixar a tua aplicação centralizada num servidor aí na internet e daí você atualiza ela lá e você não precisa ficar atualizando versões do aplicativo para os usuários, tá? Você atualiza lá no servidor. Mas existe uma forma um pouco melhor, né, que faz com que o nosso aplicativo realmente se pareça com algo instalado. Eu vou pegar aqui, ó, vou tirar isso aqui, deixar só o WebView Client aqui, que é trabalhar com o JavaScript, tá? Que aí realmente parece com que a gente está trabalhando com uma aplicação híbrida mesmo, tá? Então vou descomentar aqui. O load URL aqui agora, a gente vai carregar um arquivo HTML que está dentro do nosso próprio projeto, tá? Então vou só sobrescrever aqui. Bom, antes de explicar isso aqui, como que você vai criar esse arquivo HTML aqui, tá? Então ele vai estar aqui ó, na pastinha Android A7, que é essa pasta assets aqui. Para que vocês criem essa pasta aqui quando vocês de repente decidirem trabalhar dessa forma aí, desenvolvendo híbrido, vocês vão vir aqui ó, na pastinha app de vocês, tá? Botão direito, new, folder, assets folder, tá? Daí ele vai perguntar lá para você se você quer colocar no main, tá? Não precisa mudar nada aqui, só dar um finish e daí ele vai criar essa pasta assets para você. Daí aqui na pasta assets você vai vir com o botão direito, new, cadê? File,
daí coloca lá o nome do arquivo, tá? No caso aqui foi index.html, mas você pode chamar de qualquer coisa aí. E daí para utilizar essa pasta aqui dentro da programação, tá? Então, ó, file, dois pontos, barra, barra, daí o caminho, barra, Android A7, barra, o arquivo que você está querendo carregar. Aqui é um arquivo HTML normal, tá? Então a gente tem aqui um HTML aí. Então, de repente, se você tem, como que eu posso dizer, uma intimidade maior, né, com a parte de desenvolvimento com HTML, com CSS, JavaScript, do que desenvolver com Java. Então você pode desenvolver toda a tua aplicação aqui utilizando o JavaScript. E aqui no Android você só coloca um WebView e vincula as coisas, tá? E desenvolve tudo aqui também, tá? Então, de repente, se você tem uma intimidade maior com a parte do desenvolvimento web, você pode optar por trabalhar assim também. Deixa eu só comentar isso aqui. E aqui, para que a gente possa trabalhar aí, então aqui ele só vai carregar o arquivo, tá? Vou só comentar isso aqui de volta, por enquanto. Vamos mudar rodar aqui. Então aí nosso aplicativo, né? Nossa página HTML carregada aí. Se tivesse em CSS aí, de repente está trabalhando com Bootstrap, com jQuery, qualquer coisa assim, tá? Ele vai carregar tudo para você aqui, tá? Só lembra de colocar na pastinha Assets aqui tudo que você precisa, tá? Ou Bootstrap, ou Foundation, ou Angular, sei lá o que você vai querer estar trabalhando, tá? Coloca tudo dentro da pastinha Assets aí, tá? Para ele carregar tudo local aí para você. Então aqui a gente só carregou um HTML aí, normal, tá? Só que o legal da coisa aqui é quando você trabalha com JavaScript, tá? Para você habilitar o JavaScript, aí você vai utilizar aqui o teu WebView.getSettings, tá? Ele vai retornar para você uma referência aí da classe WebSettings. Daí com essa WebSettings você vai pegar lá set JavaScript enabled, tá? Dá um true para ele habilitar o uso de JavaScript. E ainda a gente pode também fazer aí WebView.addJavaScriptInterface, que permite com que você consiga, através do JavaScript no teu HTML, chamar métodos que estão implementados dentro do Android aqui na nossa classe. Então agora vamos descomentar aqui. E os métodos que você for disponibilizar para o usuário acessar através do JavaScript aqui, você tem que implementar eles colocando essa anotação que tá @JavaScript interface aí, não dá para esquecer, porque senão ele não vai conseguir achar esses métodos aqui lá no JavaScript para poder trabalhar. Aqui quando você adicionar uma interface, você vai passar um contexto, tá? Ou a classe que tem essas interfaces aí. E qual nome você quer utilizar para que o usuário possa encontrar esses métodos aqui lá no JavaScript, tá? Então eu estou passando aqui ó, o nome Android. Aqui no JavaScript eu vou chamar lá ó, como Android, tá? E daí ponto, o nome do método que eu estou chamando aqui é o método que está aqui, ó, pegar algo, tá? Então sempre que vocês forem trabalhar assim, linkando as duas coisas, o JavaScript com a parte do Android, você vai fazer isso daí. Adiciona interfaces e diz qual vai ser o nome que vai ligar essas duas coisas aí. Então aqui, deixa eu só tirar aqui. Então a gente vai ter aqui uma mensagem que vai vir do nosso pegar algo lá do Java, tá? Então a gente tem o nosso método que ele está retornando uma string para a gente lá, que vai vir aqui. E daí eu estou fazendo android.toast, passando ali a mensagem, tá? Que daí vai chamar aqui o método toast, que vai receber uma string, e vai disparar um toast nativo aí dentro da plataforma, tá? Vamos rodar aqui. Então aí nosso aplicativo agora, então vou vir aqui ó, clicar. Então lá, olá mundo, tá? Então o nosso HTML disparou um toast nativo dentro do Android, através dessa interface JavaScript aí que a gente está colocando. Você pode fazer qualquer coisa com isso daí, tá? Você pode disparar notificações, pode fazer abrir a câmera, pode disparar um serviço, você pode fazer qualquer coisa, tá? Utilizando a interface JavaScript aí, tá?
é só você chamar o método e daí aqui é toda a implementação do Android aí que vocês já conhecem, tá? Então, sempre lembrar lá, só pegar a interface aqui, né? Qual o nome que você vai utilizar. E daí lembrar de estar utilizando ele lá, né? Android, ponto. E daí os métodos que você tem com a anotação JavaScript Interface aí, tá ok? Além de poder estar trabalhando com o WebView Client aqui, você tem a opção também de trabalhar aqui com WebView, que eu não deixei aqui o código implementado, que é o Set Web Chrome Client. Vou colocar aqui o New Web Chrome Client. Se você for utilizar ele só assim, não existe diferença nenhuma, tá, entre os dois, utilizando só dessa forma. O diferencial da coisa aqui é quando você precisa sobrescrever os métodos, tá? Através do Web Chrome Client você consegue acessar os painéis de console e sobrescrever algumas funções do JavaScript. Então vou pegar aqui, ó. Então eu posso sobrescrever aqui, por exemplo, quando que é disparado um alert, né? Posso capturar esse evento de alert que é disparado no JavaScript aqui dentro do meu Android. Posso pegar quando é aberta uma janela de confirme. Então ele tem várias coisas aqui que você pode estar trabalhando, tá? Então eu posso pegar também as mensagens que são enviadas para o console do JavaScript. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, vou colocar on JavaScript alert, só para a gente ter um exemplo aí, e on console message. Aqui eu só vou fazer um log aí, não vou colocar mais nada aqui. Então a message e aqui também console message.message. E aqui daí no nosso HTML vamos habilitar de volta aqui o alert e o console.log ali. Vamos mandar rodar. Então em nossa aplicação, tá? Vou vir aqui, ó, clicar. Então o alert. E daí aqui dentro do Android eu consigo pegar, ó, o alert do JavaScript e a mensagem de console, tá? Por que que você utilizaria isso aqui? Se você for optar pelo desenvolvimento híbrido, que é utilizando só o JavaScript, utilizar só assim, tá? O console.log, ele não joga dentro do log aqui da tua IDE, tá? Então, você fazendo isso aqui e implementando aqui, né, sobrescrevendo o console message aqui dentro do Android mesmo, aí ele permite com que você possa pegar aqui na tua IDE essas mensagens de log e conseguir mapear aí o que está acontecendo aí durante o desenvolvimento, tá? Então, você pode estar trabalhando aí com essa classe Web Chrome Client quando você precisar interceptar essas mensagens do JavaScript, tá? Não só a questão do alert, e tem várias coisas ali que dá para interceptar, e mensagens de console também, tá? No WebView Client você não consegue interceptar mensagens de console, só no Web Chrome Client, tá ok? Então tem essa possibilidade de uso aí também com o WebView, tá? E um outro detalhezinho aqui também que a gente tem que implementar, né, dependendo do que você vai desenvolver de forma híbrida. Eu só vou voltar aqui, vou colocar o nosso load URL aqui. Vamos voltar lá pro da inf pgutfpr.edu.br. Vamos pegar aqui o nosso o WebView Client já está apontando ali, beleza? Vamos só comentar aqui. Bom, só mostrar para vocês aqui então. Então aí, na nossa aplicação, quando você permite que o usuário possa navegar na tua aplicação, né, utilizando os links aí, então, ó, abrir a página, tá? Quando eu venho aqui no voltar, ao invés dele voltar para a página anterior, ele fecha a minha aplicação, tá? E logicamente que isso daí não é o ideal, né? O usuário ele vai estar acostumado que nas outras aplicações, quando ele vem aqui no voltar, a aplicação volta sempre para a activity anterior, tá?
Então, para você conseguir fazer isso daí, você vai ter que sobrescrever este método aqui, ó, quando você for trabalhar de forma híbrida aí, que é o onBackPress, tá? É um método da própria Activity aí. Quando você implementar ele, a WebView, conforme o usuário vai navegando nela, ela vai criando um histórico de navegações, tá? Então você vai, sempre que trabalhar com backpress daqui, você vai verificar se a tua WebView ela pode voltar, tá? Se ela puder voltar, ou seja, ela tem um histórico de navegações, você pega aqui webview.goback, daí ele volta para a página anterior. Se ela não puder voltar, daí é porque ela já está na tela inicial da aplicação, né? Você dá um finish ali para que ele termine a tua aplicação aí no dispositivo do usuário. Vou mandar rodar aqui de novo. Então aí a nossa aplicação, vou clicar aqui, ó, carregou o link. Se eu vim aqui no voltar, ó, ele volta para a página anterior, tá? Então ele não sai da minha aplicação, tá? Então dá a ideia para o usuário de que realmente ele está retornando uma tela e na verdade ele só está voltando na navegação mesmo. E agora, como a gente não tem nada para voltar, daí ele sai do aplicativo, tá? Então fica uma coisa mais transparente para o usuário de que é como se fosse um aplicativo nativo realmente que você estivesse acessando aí, tá ok? Então esse daí é o nosso WebView, tá? É bem tranquilo de utilizar ele. Eu acho que a parte mais pesada mesmo do WebView aí é realmente daí aqui no JavaScript, porque daí você vai ter que programar tudo desse lado aqui, né? Vou só fechar aqui. Seguindo aí, então, antes da gente entrar na parte dos web services aí, eu só vou falar um pouquinho aqui sobre a questão do JSON aí, tá? Porque quando a gente trabalha com web services aí dentro de dispositivos móveis, o formato de web service mais comum de ser utilizado é o REST, tá? E não é sim o REST combinado com qualquer coisa, é o REST combinado com JSON, porque é o formato onde você tem um tamanho menor de coisas que são enviadas, né, trafegadas na rede. E logicamente, por ser um dispositivo móvel, quanto maior a quantidade de coisas que você tem que trafegar, maior é o consumo de bateria, de processamento e tudo mais, tá? Então, a gente sempre preza por utilizar web services e outras ferramentas aí que tentem minimizar ao máximo o consumo de bateria, de armazenamento, de processamento do dispositivo do usuário. E no caso, a gente trabalha aí sempre combinando REST com JSON, tá? Não é, logicamente, a única forma, tá? Você pode trabalhar com web services aí utilizando o SOAP também, só que o SOAP ele é um XML gigantesco que é atravessado, né, de um lugar para outro aí, então ele acaba aumentando aí o consumo de bateria, desempenho, processamento aí do dispositivo do usuário, tá? Mas existe essa possibilidade também. Mas como o mais utilizado é JSON com REST, eu vou mostrar aqui para vocês como trabalhar com isso daí, tá? Então antes da gente entrar na parte do REST lá, vou mostrar aqui como que vocês vão trabalhar com JSON, tá? Dentro do Android a gente tem duas formas de trabalhar com JSON. Uma delas é utilizando as classes que estão dentro do pacote org.json e outra é utilizar a classe JSONReader que está dentro do pacote android.util. Qual que é a diferença das duas aí? Primeiro, a org.json, né, as duas classes aqui, tanto a JSONObject quanto a JSONArray, elas carregam toda a string que você passa para essas classes aí na memória, tá? Então ele monta toda a estrutura do JSON na memória, independente do tamanho que seja. E o JSONReader, ele trabalha com streaming, então ele vai montando aos poucos a estrutura e você pode ir, conforme ele já vai disponibilizando a estrutura para você, você já pode ir lendo ali e fazendo o trabalho que você precisa. Utilizar o JSONReader é muito melhor em desempenho do que trabalhar com JSONObject e com JSONArray. Só que em contrapartida, a questão da programação utilizando o JSONReader é um pouco mais complexa do que utilizar JSONObject ou JSONArray, tá? Então, quando você for trabalhar com isso aqui, você tem que pesar qual que é o tamanho do JSON que você vai estar recebendo. Se for uma coisa muito pequena, não compensa você trabalhar com JSONReader. Vai direto aí com JSONObject ou com JSONArray, porque otimiza o teu tempo de desenvolvimento. Agora, se você tem certeza que o web service do qual você vai utilizar, ele vai te passar um arquivo JSON realmente grande,
utilize JSON Reader, tá? Porque senão você vai consumir a memória do dispositivo do usuário bastante aí, porque ele vai carregar tudo na memória se você utilizar o JSON Object ou o JSON Array, tá? Então, para a gente ver isso daí funcionando, a gente vai trabalhar aqui com essa activity aqui, ó, JSON Activity. Ela não tem nenhum layout associado com ela, tá? Não criei nenhum layout para trabalhar com isso aqui. Eu só fiz aqui o seguinte, eu só criei um text view e setei esse text view aí como se fosse o nosso layout aí, tá? Só para que a activity tenha alguma coisa para renderizar aí quando ela iniciar, mas não tem nenhum arquivo XML lá trabalhando com ela, tá? E daí o que que a gente tem aqui? Eu tenho dois JSONs aqui em formato de string dentro da minha própria classe. Logicamente que não é a forma com qual vocês mais vão encontrar de utilização do JSON. Normalmente você vai estar sempre consultando a internet e daí isso daí vai vir através da internet para você, tá? Aqui eu só coloquei assim para ficar mais fácil de explicar aqui de uma maneira mais simples a questão do JSON. E daí para trabalhar com o JSON Reader, eu criei dois arquivos aqui, ó, JSON1 e JSON2, que são exatamente essas strings aqui, só que daí em arquivo aí. Tá? Então a gente tem aí os dois na pastinha raw aí. Para que vocês possam criar essa pastinha aqui quando vocês forem trabalhar, né, se precisar, vocês vão vir aqui, ó, no botão direito no Res, New, Android Resource Director e seleciona lá raw. Tá? Daí só dá um OK e ele já vai criar a pastinha para vocês lá. Bom, seguindo aqui então. Falando um pouquinho então antes do JSON Object e do JSON Array. Basicamente aqui quando você for trabalhar com JSON, como que eu vou saber se eu tenho que iniciar a leitura utilizando o JSON Object ou utilizando um JSON Array, tá? Você vai olhar para o JSON que você está recebendo, tá? E você vai verificar se ele inicia com uma chaves ou com colchetes, tá? Se iniciar com chave, é porque o teu JSON ele inicia como um objeto. Se ele iniciar com colchetes, é porque o teu JSON ele inicia como um array. No nosso caso aqui, o JSON1 ele é um objeto e o JSON2 é um array. Então aqui é o nosso JSON1, tá? Estou carregando ele ali. Esse JSON Object ele recebe uma string, no caso ali é o JSON. Para que você possa recuperar daí uma propriedade desse JSON, né? No caso aqui ele tem uma propriedade chamada nome. Então você vai vir aqui, ó, getString e o nome da propriedade, né? Então eu já tenho ali a propriedade nome, daí qual que é o conteúdo dela. Daí aqui no meu JSON1 eu tenho uma outra propriedade, que é essa propriedade notas. Essa propriedade notas, ela tem aqui ó, um colchetes, o que significa que o conteúdo dela é um array. Então eu tenho que vir aqui ó, no meu notas, né, getJSONArray, tá, passar o nome da minha propriedade e daí fazer a iteração com ela aí, utilizando algum laço aí, tá? Então eu estou pegando aqui a quantidade de itens que tem nesse array para mim aí e daí pegando ali notas.getInt, que é cada uma das minhas notas que eu tenho ali no array, tá? Pegando a posição. Então ele só está imprimindo aí. Para o meu JSON2 aqui, como eu mostrei ali, o JSON2 ele inicia com um array, tá? Então eu utilizo aqui o JSON Array para iniciar ele. Daí esse array, o que que ele tem lá? Então ó, ele tem um array e daí logo depois ele já tem uma chaves, o que significa que ele tem objetos dentro desse array. Então eu tenho ó, abre chaves, estou fechando chave aqui, abre chaves e fecha chave aqui. Então eu tenho dois objetos dentro desse meu array aí. Então eu tenho um array de objetos ali dentro daquela string JSON. Então, quando eu for fazer a minha iteração aqui dentro do meu laço, então eu vou recuperar esses objetos utilizando o JSON Object. Então, eu pego aqui o meu objeto, ó, getJSONObject, passando a posição, vou pegar o objeto, e daí esse objeto ali ele tem uma chave, que é a nossa chave nome aqui, ó. Tem uma chave nome no objeto, a chave nome no outro objeto. Então, eu estou recuperando ali a minha chave nome do meu objeto JSON, tá ok? Vamos só comentar aqui. E daí lá no manifest a gente vai mudar o launcher aqui para nossa activity do JSON aqui.
beleza? Manda rodar lá a aplicação. Então é nosso aplicativo. Basicamente a interface dele aí não interessa pra gente. Só o console aqui, então. Então o nosso JSON ele vai imprimir o nome, né, no nosso JSON ali. Cadê ele aqui? Aqui. Então, ó, pega o objeto, imprime o nome e daí o laço para imprimir as notas ali utilizando o array. E daí depois no JSON 2 lá, que ele já recebe um array, e daí desse array eu vou recuperando os objetos que tem dentro dele aí, ó. Tá ok? Bom, esse daí é as utilizações do JSON Object e do JSON Array. Não tem muito segredo na utilização disso daí. E a gente tem aí o JSON Reader, tá? Esse aqui é um pouquinho mais complexo a utilização dele. Como eu falei, ele trabalha com streaming, tá? De qualquer coisa, tanto do que vem pela internet ou se você está carregando um JSON local aí. Então eu tenho aqui o meu JSON 1, tá? Exatamente da mesma forma, tá? Então eu tenho o JSON 1 é um objeto, propriedade nome, tá? Tem uma string, propriedade notas tem um array. E o nosso JSON 2 lá, um array, daí tem um objeto, outro objeto e a chave nome aí. Quando você for trabalhar com o JSON Reader, como ele trabalha via streaming, então você tem que fazer lá, trabalhar com input stream, tá? Aqui no nosso caso, como a gente está trabalhando com um arquivo, então você vai pegar lá o get resources, open raw resources e indicar o arquivo raw que você quer abrir. Se fosse via internet, você ia utilizar lá o HTTP URL connection ou só o URL, tá? E abrir a conexão para recuperar isso daí. Então faço o buffer lá, venho aqui, JSON Reader, passo o meu string reader aqui, né, o meu input string reader. E daí o que você vai fazer? Como é o nosso JSON 1, o nosso JSON 1 ele inicia como um objeto, tá? Então eu venho aqui, ó, reader begin object, tá? Eu não sei exatamente o que é esse objeto, eu só sei que é um objeto, então eu só mando abrir ali o objeto. Feito isso daí, você vai fazer um while para percorrer esse conteúdo que está vindo via streaming para você. Então você vai pegar o while reader.hasNext, né? Verificar se você tem alguma coisa para ler. Se tiver, você vai pegar lá reader.nextName, tá? Então ele vai pegar cada item ali do teu JSON e vai vincular isso aqui com um nome que ele vai estar trabalhando. E daí você vai verificar lá, se o nome é igual nome, você vai ler como uma string. Se o nome é igual a notas, né, na nossa propriedade notas, aí você tem que ler ele como um array. Para você indicar que você vai ler como um array, você vem aqui, ó, reader begin array, tá? Daí faz a mesma coisa, ó, aquele while que a gente tinha aqui, tá? Também, ó, while reader.hasNext, tá? Tanto para o begin array quanto para o begin object. E daí a gente vai pegar só os itens, né? Como a gente não tem dentro de um array propriedades, então você não precisa fazer o next name. Você já faz lá o reader.nextInt, que é o valor que a gente tem dentro do nosso array lá, né? São inteiros. E daí terminou o while end array, tá? E daí por último a gente tem aqui um outro else que é o skip value. Caso não seja nenhuma propriedade de nome nem a propriedade de notas, ele só pega e ignora aí para que a gente não precise fazer a leitura. Terminou o while reader end object, tá? Então, ó, olha o tamanho do nosso código aqui, né? E olha o tamanho do nosso código aqui para ler exatamente o mesmo JSON, tá? Só que como eu falei, quando você trabalha com o JSON Reader, com coisas que vêm assim via internet ou carregando de um arquivo, ele é muito melhor do que trabalhar com o JSON Object ou com o JSON Array, que jogam essa estrutura do JSON que você está passando aqui inteira para a memória. E a gente tem aqui o JSON 2, que a gente tem que carregar também, tá? A mesma coisa, só fazer o input string dele ali. Também JSON Reader. A única coisa que muda agora é que em vez de a gente começar lendo um objeto, a gente está começando lendo um array. O nosso JSON 2 aqui ele inicia como um array, né? Então eu dou lá o begin array.
faço o while lá com reader.hasNext. E daí, um array eles são índices numéricos, né? Ele não tem propriedades associadas com ele. Então, tem posição 0, posição 1. Então, eu não preciso fazer o next name aqui já direto. Então, eu sei que já vai vir objeto, tá? Então, eu venho aqui, reader, begin object. E daí, como o meu objeto só tem uma propriedade, tá? Só venho ali, ó, name, reader next name. Verifico se a propriedade é nome. Se for, eu leio ela como string. Se não, eu só mando fazer o skip value aí, para não precisar ler ali o que tiver vindo. Terminou, reader end object, ele vai entrar em outro laço, pega outro objeto. Terminou tudo, end array, tá? Ele vai cair aqui e termina ali a leitura do JSON que está vindo via streaming aí, tá ok? Então sempre lembrar de quando trabalhar com o JSON Reader, os métodos importantes aqui. Begin array, begin object, end object, end array e reader o next name, né? E o hasNext, tá? Sempre lembrar da utilização desses métodos aí quando precisar trabalhar com o JSON Reader. Vamos rodar aqui. Então aí nosso aplicativo executado e a saída dele aí, ó. Exatamente igual tivesse trabalhado com JSON Object ou com JSON Array, tá? Então ali o nosso aluno lá, as notas e daí depois o array de objetos. Tá ok? Então essa é a forma que a gente tem para trabalhar com JSON aí dentro do Android. Tá? Sempre lembrar só daí dessas questões, tá? Se for um JSON muito grande, utilizar o JSON Reader. Se for uma string JSON meio pequena, aí pode utilizar JSON Object e JSON Array, tá ok? Bom, seguindo aí, agora a gente vai entrar de fato aí na parte dos web services aí. Como eu falei, não é foco aqui mostrar como implementar o lado servidor disso daí, tá? Então, junto com esse projeto aí, tem um arquivinho tarefa.php, que é um servidor bem simples de um web service REST, que vocês podem estar utilizando aí só para leitura, tá? Mas é extremamente simples, tá? Aqui pro projeto, só abrir aqui, ó, web services. A gente vai trabalhar aqui primeiro com o do async task, tá? Aqui no projeto eu já deixei o arquivo ali, esse tarefa.php num servidor, tá? Na internet, então vocês não precisam se preocupar em iniciar um servidor para poder trabalhar com isso daí, tá? Então como que funciona aqui, né? Quando a gente trabalha com Web Service REST, basicamente você vai ter lá uma URL para acessar, que é o teu host, e daí qual que é o objeto que você quer trabalhar via REST. Quando você manda uma requisição HTTP GET para esse endereço, no caso para essa primeira linha, a ideia é que ele faça um select asterisco lá na tua base de dados, ou seja lá no que for, e te retorne todas as informações sobre aquilo que você está pedindo. Se você fizer esse mesmo GET passando um ID, ele retorna só um objeto com base naquele ID que você está pedindo. Se você fizer um post para essa URL ali, tá, perceba que é exatamente a mesma URL. E passando algumas informações, ele vai inserir dados no teu banco de dados, ou vai gerar coisas novas do lado do servidor. Se você fizer um put, né, uma requisição HTTP put para o servidor, passando um ID e alguns dados, ele vai atualizar esse objeto com esse ID aqui, com base nos dados que você está passando. E se você fizer um HTTP delete para essa URL, ele vai apagar esse objeto do servidor com base no ID que você está passando aí, tá? Então, basicamente, um Web Service REST ele trabalha com isso aqui, tá? Get, post, put, delete, uma URL e daí os objetos ali que você pode estar trabalhando. Deixa eu só pegar aqui e abrir. Aí junto no projeto, vocês vão ter esse arquivo aqui, tá, o .php, que é o que eu já coloquei lá no servidor para vocês trabalharem aí. Basicamente aqui então eu estou tratando, então, se as requisições estão vindo por get, tá? Se está vindo por get e tem parâmetros, se é um delete, se é um post e se é um put aí, tá? Como eu falei, não vou explicar isso aqui, tá?
Porque é foco de outra disciplina, essa parte do web services, tá? Então só deixei aqui para que vocês possam de repente trabalhar, estudar o código e utilizar para alguma coisa aí. Mas caso vocês queiram deixar local o servidor, tá? É só vocês baixarem aí algum servidor HTTP, tá? Aqueles Champ, WAMP, alguma coisa assim. Inicia o PHP-MyAdmin, cria lá um banco aula e coloca esse script de tabela tarefa aqui, que é o que está sendo utilizado aqui embaixo, tá? E daí coloca esse arquivo tarefa.php aqui lá na pasta htdocs do servidor. Daí dentro do projeto lá, para vocês poderem trabalhar com o teu servidor local, aqui você vai fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui e colocar o IP da tua máquina, tá? Então você vai colocar lá 192.168. Alguma coisa, tá? Não coloca localhost, porque localhost, na verdade, como o aplicativo vai estar rodando dentro do celular, localhost é o celular, não é a tua máquina, tá? Então aqui você tem que colocar o IP da tua máquina onde vai estar rodando um servidor HTTP. No caso aqui, vocês não vão precisar fazer isso daqui para o vídeo aí, porque como eu falei, isso aqui já está rodando num servidor aí pra gente, eu já deixei o arquivo certinho lá, tá? Então, como que vocês vão fazer? Então a gente tem um web service aqui REST que está retornando JSON pra gente. Como que vocês vão fazer para se comunicar com esse web service aí? Basicamente o que você tem que fazer aqui é trabalhar com a HTTP URL Connection, tá? Então você vai fazer conexões via internet. E daí, lembrem que quando a gente trabalhou lá atrás com isso daí, a gente viu que para trabalhar com internet, o Android ele te obriga a trabalhar com thread, tá? Então, você pode trabalhar utilizando o thread para fazer essa conexão com o serviço. Você pode usar uma sync task, um service ou um intent service, tá? Qualquer coisa que te coloque dentro de uma thread secundária aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ver como que está sendo feito o get aqui, tá? Os outros são basicamente a mesma coisa ali. Então, eu tenho aqui o meu getJSON-task. Eu criei aqui uma classe abstrata aqui, tá? Uma JSON-task, porque eu estou utilizando uma sync task, tá? O meu doing background aqui ele é basicamente igual para todos os casos, tá? Então, não muda nada, só muda depois no post execute lá, que daí eu tenho que implementar de separado para cada um. Mas como o do background ele tem o mesmo corpo para todas lá, então eu fiz uma classe abstrata aqui que depois vai ser estendida. Bom, basicamente para disparar a requisição aqui, eu recebo a URL que eu vou estar, o do serviço que eu vou estar trabalhando, através de qual método que eu vou disparar essa requisição, se é utilizando get, post, put ou delete. E eu tenho um parâmetro que é boolean aqui, que vem ali, né, que é o meu do output, que indica se a minha requisição vai enviar dados para o servidor ou não. Se ela for enviar, aí eu tenho que pegar um outro parâmetro aqui, um quarto parâmetro, que são esses dados que vão ser enviados. E daí aqui para abrir a conexão eu trabalhei com HTTP URL Connection, que é a classe dentro da documentação do Android indicada para trabalhar com isso daí, tá? Teve um vídeo que eu trabalhei com vocês com, acho que só com isso aqui, tá? url.openstring, tá? Existe essa possibilidade também, só que ela não te dá tanto controle sobre a conexão, tá? Então o ideal sempre que for trabalhar com conexões via internet e utilizando o HTTP é trabalhar com o HTTP URL Connection. Então faço aqui a conexão, seto o timeout para minha conexão, o timeout para ele ler o que vem dessa conexão, set do input para indicar que está vindo alguma coisa dessa conexão, né? Como eu vou receber dados de um serviço, então tem que marcar como true. Set do output pode ser true ou false, dependendo ali. Se eu for fazer, por exemplo, um get não vai enviar dados para o servidor, então ele não precisa ter o output marcado como true, então ele vai ser marcado como false. O método de requisição, tá? Que é algum daqueles 4 lá. Se ele for enviar alguma coisa para o servidor, eu seto ali o cabeçalho dessa requisição ali para application/xww form URL encoded e pego daí esses dados, abro ali um streaming de saída e coloco aqueles dados que eu estou passando ali para escrever nesse streaming de saída aí e faço a minha conexão. Feita a conexão, vou verificar qual que é o código de resposta que retornou do servidor.
né? Se for um HTTP OK, aí eu faço o que eu preciso. Qualquer coisa diferente de HTTP OK, aí você faz os tratamentos necessários aí para verificar o que aconteceu. Bom, eu abro um input string aqui para pegar o que veio do servidor, né? Então aqui é basicamente Java I/O aí, não tem nada de segredo. Faço a leitura, tal, e retorno ali, né, o buffer.toString ali. Beleza. Então aqui vai ser igual para todas as formas aí. Vamos pegar aqui o nosso get. Bom, dentro do nosso get aqui, eu estou estendendo ali a minha JSON task, tá? Ele está passando ali um contexto para a gente poder trabalhar. E a carry string, porque o meu get eu posso fazer ele sem passar nenhum parâmetro ou passando um parâmetro na URL, tá? Então aqui no meu get, ó, eu tenho um get geral que vai me trazer todos os objetos e um get específico que me traz só um objeto lá. E no meu onPostExecute aqui, eu verifico ali, né, ele vai receber o que vem aqui do JSON Task, tá? Então quando eu abrir a conexão, ele vai disparar a requisição, tal, e o servidor vai me retornar isso aqui e vai ser passado aqui para minha string, e daí eu estou verificando aqui, se eu tiver a carry string, aí ele chama o específico, se não ele chama o geral, tá? Aqui basicamente é a utilização de JSON aí, tá? Estou trabalhando aqui com JSON Array e com JSON Object, que a gente já viu aí, tá? Então não vou perder tempo explicando isso aqui. Então só mostrar aqui, ó. Quando eu fizer lá um get sem passar parâmetros, ele vai fazer um select asterisco e vai retornar pra gente ali um array de objetos, né? Daí eu faço o JSON encode lá no PHP. Se eu passar o get e passar alguma coisa como parâmetro, ele faz um asterisco lá com um where e me retorna daí só um objeto ali para mim poder trabalhar, tá? Então por isso que eu tenho aqui daí um get geral que recebe um JSON array e um get específico que trabalha com JSON object, tá ok? Antes da gente rodar aqui eu vou explicar tudo, tá, para vocês. Então a gente tem aqui o get geral, o get específico, tá? São só os parâmetros aqui que eu estou passando. Pro delete ali, estou trabalhando aqui com put delete. Basicamente ele é bem simplesinho, tá? Ele só vai disparar a requisição e daí isso aqui vai me retornar um JSON lá com uma propriedade row count, tá? Então eu tenho aqui, ó, meu delete, ele retorna ali um JSON para mim só com a propriedade row count, que diz para mim quantas linhas foram deletadas, tá? Então ele vai trabalhar só com isso daí, não tem nada de segredo ali no put, no delete, né, quer dizer. Pro put também é exatamente a mesma coisa, tá? Então como eles trabalham, são os mesmos arquivos ali, ó, put e delete, tá? Então o meu put lá, ele também vai só me passar um row count ali, tá? Só que daí pro put, o que muda é na hora de enviar, tá? Então pro put aqui para mim enviar, eu tenho que pegar e passar dados para ele, tá? Então tô pegando aqui, ó, a minha tarefa, qual que é o nome dela, e daí eu tô mandando uma carry string aqui, porque no put eu vou atualizar, tá? Então eu tenho que indicar quais são os dados novos e qual que é o ID que eu vou modificar, tá? Daí eu passo isso aí lá pro meu servidor. E daí eu tenho o meu post aqui, que o post, o resultado dele vai ser um JSON lá com uma propriedade de tarefa. Então tem aqui, ó, meu post, ele recebe os dados ali, faz um insert e retorna para mim qual que é o ID dessa linha que foi gerada no banco de dados aí. Daí a mesma coisa aqui, ó, tô passando meus dados, tá? Mando executar e só limpo ali o meu campo de tarefa, tá ok? Só vamos mudar aqui o nosso intent filter para o nosso web service aqui. Web service REST, tá? Só cuidado aí, ó, sync task. Manda rodar lá. Então aí nosso aplicativo aí rodando, tá? Então eu deixei aqui já pronto, ó, tem o ID de tarefa, a descrição da minha tarefa, os métodos que a gente vai utilizar e tal, get para pegar geral, um get específico, delete, post e put. E daí a minha saída aqui, tá? Então eu vou pegar aqui o meu get geral, só enviar requisição. Então ele vai lá no servidor, tá? Vai vir aqui, ó, quando eu mandar o meu get geral, vai fazer isso aqui, ó. Select asterisco, monta o meu array lá, faz o JSON encode, retorna isso daí para o meu aplicativo
e daí dentro do meu aplicativo ali com a Sync Task eu faço o trabalho de montar isso aqui. Se eu quiser pegar um específico, tá, o get específico, passo aqui o meu ID, por exemplo ali o 1, enviar requisição, então tá lá, minha tarefa 1. Então ele vai vir aqui, ó, get, a minha carry não tá vazia, tá, então ele vai fazer um select com um where ali, vai retornar um objeto pra gente. Vamos fazer um post aqui, tarefa aula, beleza, então post, então ó, ID nova tarefa 10, que é o nosso post aqui, ele retorna pra gente um JSON ali que é o ID da tarefa nova que foi gerada. Vamos ver aqui, ó, ID 10, tá, gerado. Vamos atualizar aqui o nosso ID 10, vou colocar aqui, ó, enviar, então ó, linhas afetadas 1. Tá? Quando eu mando atualizar aqui, ele pega o que vem ali de dados, tá? No PHP ele não tem uma forma de tratar diretamente o put, tá? Igual a gente tem o post, então por isso que eu tive que fazer isso aqui. Daí update ou where ali e os dados que eu preciso atualizar, ele retorna para mim o row count lá. E daí delete, só passar o ID da nossa tarefa aqui. E beleza, também vai retornar linhas afetadas lá. E está executado aí, ó. Tá ok? Então é uma forma de você poder integrar aí às vezes uma aplicação que você tem rodando via web, né, através de um web service REST aí, que retorna sempre um JSON para você. E daí o único cuidado que você tem que ter aí realmente é de disparar as requisições da forma certa, tá? Utilizando get, delete, post, put e passar as informações que você precisa aí para esse web service aí. Essa aqui basicamente é a forma, dá para dizer assim, que bem bruta do consumo de um web service, tá? Então a gente está trabalhando aqui com uma sync task, que a coisa toda é bem trabalhosa, tá? Vou mudar aqui meu intent filter, ó. Web services REST Volley. A gente tem aqui só uma classe, ó. Web service REST Volley. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então não vou rodar de novo aqui, porque o trabalho é exatamente o mesmo. Mas o que é isso aqui, tá? Esse Volley aqui é uma biblioteca que foi desenvolvida pelo próprio time de desenvolvimento do Android, tá? Para trabalhar com requisições HTTP de uma maneira bem mais fácil, tá? Então ela sozinha já encapsula pra gente toda a questão de threads, tudo aquilo ali, tá? Então você não precisa se preocupar em ficar criando uma sync task ou trabalhar com uma thread ou com um service, alguma coisa assim, tá? Então essa biblioteca Volley ela já faz tudo para você. Para você trabalhar com ela num projeto, você tem que vir aqui, ó, nesse íconezinho aqui. Vem aqui na aba, no app, aba dependências. Daí você vai vir aqui no mais, library dependence. E daí você vai procurar ali, ó, Volley. Opa. E daí você vai escolher essa aqui, ó. Tá? Que é a biblioteca Volley aí que vocês têm para trabalhar. Daí feito isso daí, ele vai compilar tudo ali para você e tal. Para utilizar essa biblioteca aí, ele tem uma documentação que é relativamente bem simples de entender, mas basicamente o que você tem que fazer? Você vai disparar uma string request, tá? Então você vai vir aqui, ó, para trabalhar com a biblioteca, tá? Você vai gerar lá uma request queue, tá? Então Volley new request queue, passa ó, um contexto, daí você vai trabalhar com requisições. Feito isso daí, você vai gerar essa requisição, tá? New string request. Dizer qual que é o método, qual que é o URL que você vai trabalhar, no caso aquela mesma URL que a gente já tinha. E daí você vai implementar listeners aí para quando ele te devolver essa resposta e para quando der erro. Tá? Pode ver que é exatamente a mesma coisa em todos, tá? Então não vou ficar explicando aqui. Então, o método, a URL, a resposta e o erro. Método, URL, resposta e erro, tá? Não muda basicamente nada aí. Só pro post e pro put aqui que ele tem uma diferença, tá? Que eu já explico aí.
E esses listeners de resposta aqui você vai implementar embaixo, tá? Então você vai criar ali uma propriedade, tá? Response.listener, que recebe trabalha com uma string. Tá aí, ó. E daí ele vai devolver para você a resposta. E daí, como a gente sabe que tá vindo um JSON pra gente, aí você trabalha com JSON Object ou com JSON Reader lá. Tá ok? Então é bem simplesinho aí. Quando a resposta vem em JSON Array. Pro put delete, que vem o linhas afetadas. E para a resposta que vem através do post, que é o ID. O de erro é único para todos, tá? É só para mostrar uma mensagem de erro caso ocorra alguma coisa ali na requisição. E por último aqui a gente tem um Custom String Request, tá? Que é uma classe interna aí que herda String Request que eu criei aqui. Por quê? O Volley ele tem uma forma bem facilitada de permitir que você possa passar dados para requisição, tá? Então você pode vir aqui, ó, no teu... Só que o que acontece? Se você não quiser implementar esse Custom String Request aqui, você pega aqui no teu String Request mesmo, tá? Vem aqui no final, ó, abre chaves e daí sobrescreve ali ó, os métodos que você precisar para trabalhar aí. No caso, o método ali para trabalhar com essa questão de passar os dados aí é esse aqui, ó, getParams, tá? Mas logicamente que vai ficar com um código bem complicado de ler, tá? Então por isso que eu fiz isso aqui. Eu criei uma classe lá, Custom String Request, estendendo a minha String Request. E daí nessa Custom String Request aqui eu tô no construtor ali, né? Eu coloquei mais um parâmetro lá no final, que é os parâmetros que são os dados que vão ser passados junto com a requisição, tá? Então eu estou sobrescrevendo o método getParams aqui, tá? Então eu tenho os meus parâmetros ali, retornando aqui. E daí na hora de trabalhar aqui tanto com post quanto com put, tá? Eu só pego ali os meus parâmetros que eu criei aqui em cima. E venho aqui só put, qual que é o parâmetro que eu vou passar e daí qual que é o valor dele. Qual que é a chave do parâmetro e qual que é o valor dele, tá? Então fica um pouco mais fácil de trabalhar aí e fica mais legível o código também, tá? Se vocês mandarem rodar aqui, vai ter exatamente o mesmo resultado de trabalhar com async task. O grande X mesmo da questão aqui do Volley é que ele diminui bastante a quantidade de coisas que você tem que implementar, tá? Então ele deixa você trabalhar basicamente numa classe só aí. Então, feito tudo isso aqui também, né? Depois de gerar a requisição, você vem lá, query.add e coloca a tua requisição como parâmetro lá, tá? Então, basicamente, para trabalhar com Volley é isso daí, tá? Você cria uma fila de requisições, cria a requisição e adiciona ela lá, tá? E daí tem que implementar os listeners aí para quando dá certo a requisição, daí ele vai te mandar a resposta, e um listener para quando dá alguma coisa errada ali, tá ok? Então essa é a biblioteca Volley aí, tá? Não é só para trabalhar com web services REST, tá? É para você fazer qualquer conexão HTTP que você precise dentro da tua aplicação. Então ela facilita bastante o trabalho para a gente aí, tá ok? Então essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Até a próxima.